Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de prova. Dessa vez nós vamos resolver a prova vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, Grande Uberlândia, maior cidade do Triângulo Mineiro. Essa prova é a prova vestibular de 2023, segundo semestre. A prova foi aplicada no mês de agosto de 2023, tá? Então, antes de mais nada, meu nome é Marcelo Tomanic, sou professor de Física, sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Antes de começar a resolver a nossa prova, sugiro a vocês que tenham a prova em mãos. Caso você não tenha, o link para o download da prova está aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar. Primeira questão é uma questão de ondas. Ela trata do efeito Doppler. Então fala o seguinte: o astrônomo norte-americano Edwin Hubble analisou o espectro eletromagnético da radiação oriunda de diversas galáxias, no qual há posições conhecidas por linhas espectrais. Em sua análise, Hubble notou que as linhas estavam deslocadas para o vermelho. Então, ele observando as galáxias, percebia que a luz dessas galáxias tendia para a cor vermelha. Tá? É como se ele tivesse, assim, a grosso modo, observando uma luz avermelhada. Com base no efeito Doppler, é correto concluir que as galáxias estão. Então, com base no efeito Doppler. Esse aqui é o principal da nossa questão. Isso aí, para quem não sabe, né, é um pedacinho da teoria do Big Bang. Foi uma das maneiras com que foi aí mostrado que o universo está em expansão. Certo? Bom, primeiramente, o que seria essas linhas deslocadas para o vermelho? Vamos dar uma observada nessa imagem aqui. Essa imagem, ela é o espectro luminoso, espectro da luz visível, tá? O espectro luminoso da luz visível. Você percebe aí que a frequência está em ordem crescente. Hertz está de 10 a 4 até 10 a 20. E essas cores estão indo do vermelho até o violeta. Quer dizer que a cor da luz visível ela é relacionada à frequência dessa luz. Quanto mais baixa a frequência dessa luz, mais próximo do vermelho vai estar a cor dessa luz. Quanto mais alta a frequência dessa luz, mais próximo do violeta vai estar a cor dessa luz visível. Tá? Agora a gente sabe que para qualquer onda, a velocidade ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Certo? E uma das coisas que a gente aprende em ondas é que a velocidade de uma onda ela depende única e exclusivamente do meio. Não podemos dizer que no mesmo meio, né, a velocidade da onda ela é constante. E pela teoria da relatividade, a velocidade da luz é constante em relação a qualquer referencial. A velocidade da luz. Então a gente percebe que quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. No caso da nossa questão, eu vou até dizer o contrário. Quando a frequência diminui, né, que é o que acontece aqui no espectro, da direita para a esquerda, a gente tem que o comprimento de onda aumenta, ou seja, as cristas da onda ficando mais distantes umas das outras. Então, quando Hubble observou o movimento das galáxias, ele percebia o quê? Ele percebia que a frequência que ele estava observando era uma frequência que tendia para o vermelho, uma frequência menor que a frequência real. Como assim frequência real? Você já deve ter visto, passado pela situação em que você tem uma ambulância ou um carro de bombeiro se aproximando de você por uma avenida, por exemplo. Você percebe aquele som bem agudo. Depois que ele passa por você e começa a se afastar, você percebe que o som fica um pouco mais grave ou menos agudo. Isso é a frequência aparente. Quando se aproxima de você, você observa uma frequência maior. Quando afasta de você, você observa uma frequência menor. Mesma coisa com a luz. Quando essas galáxias iam se afastando, Hubble observava o quê? Uma frequência aparente menor que a frequência real. Ele observava uma luz que tendia para o vermelho. Aí então a gente sabe que está se afastando, certo? Então a gente sabe aí que a nossa resposta está entre a letra A e a letra B. Está se afastando de nós e quanto mais lentamente se afasta, mais as linhas se deslocam. B, se afastando de nós e quanto mais rapidamente se afastam, mais as linhas se deslocam. Então a diferença é o rapidamente e lentamente. Então vamos ver aqui, próximo slide, essa animaçãozinha. Aqui você tem uma fonte emitindo ondas, repouso. Perceba ali, né, que todas aquelas linhas azuis, que nós vamos fazer uma analogia com as linhas verticais, elas estão
mesma distância umas das outras. Agora imagine que essa fonte comece a se movimentar. Olha lá, as linhas que estão à esquerda do vídeo, elas estão mais distantes do que as linhas que estão à direita. Seriam as linhas observadas pelo Hubble. Quanto mais rápido esse ponto for se movendo, né, o que vai acontecer? Mais distantes essas linhas estarão umas das outras. Isso quer dizer, então, que a nossa resposta vai ser a resposta da letra B. Tá? Ou seja, as galáxias estão... Cadê? Galáxias estão se afastando de nós, tá? E quanto mais rapidamente se afastam, mais as linhas se deslocam, ok? Confesso que essa foi a questão que eu mais gostei da prova. Eu tenho assim um fetiche questões teóricas. Vamos à próxima questão. Questão número 18 é a questão aí que trata das leis de Newton, especificamente da segunda e terceira. Uma empilhadeira empurra com uma força constante de 1.200 newtons 3 caixas emparelhadas, 1, 2 e 3, que estão em uma superfície sobre a qual o atrito será desconsiderado. A caixa 1 tem massa 400 kg, a caixa 2 tem massa 100 kg e a caixa 3 700 kg. Cada lateral da caixa 2, que está em contato com as caixas 1 e 3, porta a força máxima de 750 newtons sem se romper. Então, a empilhadeira está exercendo força na caixa 1, tá? E essa força é transmitida da caixa 1 para 2, da 2 para 3, certo? Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa... Bom, vamos resolver isso da maneira mais simples possível. Imagina que você está fazendo a prova agora, né? O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Encontrar a aceleração desse conjunto. Porque é com a aceleração do conjunto que você vai conseguir saber a força transmitida da caixa 1 a 2, da 2 a 3, mais você precisar. Então a gente sabe que essa empilhadeira, ela está exercendo uma força aqui. Eu queria saber fazer uma força F de 1.200 newtons. Tem um conjunto que nós vamos somar as massas, né? Massa da caixa 1, 200, mais massa da caixa 2, 100, mais massa da caixa 3, 700, 1.200 kg. Por que eu estou somando a massa do conjunto? Porque a força é aplicada à caixa 1 para mover todo esse conjunto. Então, com isso, a gente consegue descobrir que a nossa força, que vai ser dada pela massa do conjunto vezes a aceleração, né, é 1.200 newtons, que é igual a 1.200 kg, vezes a aceleração. A aceleração, obviamente, é 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza. Então, todo mundo está se movendo com 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos ver agora, vou até colocar de outra cor, de maneira bem simplificada aqui, quanto desses 1.200 newtons estão sendo utilizados para mover a caixa 1. Vou colocar aqui, ó, força resultante da caixa 1 é igual a massa 1 vezes a aceleração. Olha lá, vai ser 400 vezes 1, 400 newtons. Bom, se eu tenho uma força de 1.200 para a direita, a resultante na caixa é 400 newtons, significa que eu tenho aqui uma força contrária de 800, aqui eu vou escrever mais embaixo, 800 newtons. Tá? Como assim? Bom, eu tenho 1.200 empurrando a caixa 1 da esquerda para a direita. Só que a resultante sobre a caixa 1 é só 400. O que acontece? Eu tenho então 800 em sentido contrário, da direita para a esquerda. Quem está aplicando esses 800? Caixa 2. Ah, mas a caixa 2 ela não está sendo empurrada? Sim, ela está sendo empurrada. Pela terceira lei de Newton, ela está reagindo com uma força de mesmo valor com o qual ela é empurrada. Então a gente chega à conclusão que se ela está reagindo com 800, significa que ela está sofrendo
uma ação de 800 newtons. Ou seja, dos 1.200 newtons que a empilhadeira aplica na caixa 1, entre aspas, gasta-se 400 para mover a caixa 1. Os 800 que sobram aí dos 1.200 são repassados às próximas caixas. Bom, então vamos ver aqui. Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa 1 empurra a caixa 2 é 800 newtons, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa. Resposta da letra C. Ou seja, a caixa 1 empurra 2 com 800 newtons. Só que a lateral da caixa só tolera 150 newtons sem se romper. Tá? Isso vai fazer com que a lateral dessa caixa, então, rompa. Ok? Vamos à próxima questão. Questão 19. Muitos motores a combustão são baseados no ciclo de Otto, motor a 4 tempos, esquematizado na figura abaixo. Este ciclo tem 6 etapas: admissão, compressão, explosão, descompressão e escape. Eu falei 4 tempos, tá? Mas 4 tempos é o nome mecânico. Na mecânica aí a gente considera apenas 4 etapas. É a admissão, compressão, explosão, escape. Tá? No caso aqui, no motor, durante a explosão, tem a expansão e também o escape. Tá? Mas no nosso caso aqui, fisicamente falando, são 6 etapas. Admissão, ou seja, o momento que o motor aspira o ar. Tá? Compressão, o ar combustível. Compressão, o momento que o ar com o combustível é empurrado pelo pistão até lá na parte mais alta do cilindro. Explosão, momento em que a vela solta uma faísca. Expansão, o cilindro desce. Tá? Descompressão, na hora que a válvula abre. E o escape, na hora que ela bota o ar para fora, o queimado ali para fora. Então a gente tem aqui as etapas representadas nesse gráfico, um gráfico de pressão por volume. Tá? Perceba aí, por exemplo, que você tem transformações aqui que são isobáricas, 1 e 5, transformações que são isovolumétricas, 2 e 3. Tá? Assinale a alternativa que apresenta o momento, que etapa para qual etapa, que o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro, gerando movimento. Bem, o que você tem dentro do motor é uma transformação gasosa. Tá? Você tem o ar misturado a partículas de combustível, certo? Transformações gasosas só realizam trabalho se houver variação. Melhor, só há trabalho em transformação se houver variação de volume. Certo? Agora a gente tem 2 tipos de variação de volume. Um que o volume diminui, outro que o volume aumenta. Bom, muito bem. A gente precisa, né, diferenciar essas 2 situações. Quando um gás realiza trabalho, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo sua energia ou transferindo a sua energia para o sistema sobre o qual ele realiza trabalho. No caso do motor do carro, por exemplo. O motor realiza trabalho quando o combustível queimado, né, libera essa energia para o sistema mecânico lá que vai movimentar o eixo do carro. Agora, o gás ele também pode sofrer trabalho. Quando ele aumenta de energia, ele recebe a energia externamente, né, e acumula ela para ser usada futuramente. É o que também acontece no motor. Então, quando é que o gás ali do motor ele acumula energia? Quando ele é comprimido, quando o volume diminui. Tá? Comprimido, o volume diminui. Certo? Muito bem. E quando é que ele realiza trabalho? Quando ele expande, quando o seu volume aumenta. Certo? Bom, agora a gente tem 2 situações aqui em que a gente tem aumento de volume. Tem a transformação de 3 para 4, tá? E a de 1 para 5. A de 1 para 5 nem aparece aqui nas alternativas, que a de 1 para 5 é a transformação isobárica. Nessa transformação em que você tem motor realizando trabalho, você tem aumento de volume e diminuição de pressão. Tá? Então a gente tem o volume aumentando, a transformação de 3 para 4. E junto com esse aumento de volume, a diminuição de pressão causada pela expansão, né, dessa mistura ar-combustível logo após a explosão. Resposta certa é a letra E.
Aqui que ele vai dar trabalho. Resposta da letra D. Entre os processos, ou melhor, entre a etapa 3 e a etapa 4. 3 e 4. Aqui é a transformação próximo de uma isotérmica. Vocês estão diminuindo. Volume. Eu disse próximo da isotérmica, mas na vida real isso aí não é isotérmica. Ok? Muito bem. Eu espero que esse vídeo esteja te ajudando aí você a se preparar para o seu vestibular, para os seus estudos, certo? E por isso eu peço para vocês a sua colaboração, né, tendo engajamento com esse vídeo. Engajamento em que sentido? Vídeo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, divulgando esse vídeo para seus colegas. Por quê? Porque o propósito deste canal é exatamente isso. Levar aí, né, preparação para vestibular e concursos públicos de maneira gratuita ao máximo de pessoas possível. Porque eu já fui professor de cursinho e já fui concurseiro. Eu sei que o cursinho é caro, materiais de concurso público são caros, ou seja, a vida do vestibulando e a vida do concurseiro é uma vida que é cara. Tá? Eu peço a sua colaboração, tendo engajamento com esse vídeo, compartilhando, curtindo, certo? De maneira a aumentar o alcance desse canal, para que a gente consiga aí levar esse conhecimento ao máximo de pessoas, certo? E o outro motivo é que eu venho tentando monetizar esse canal para auxiliar na manutenção de um abrigo de animais abandonados, mantidos por mim e minha esposa. Para que eu consiga monetizar o canal, eu preciso de engajamento e por isso eu preciso da ajuda de vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho do nosso abrigo, bem pouquinho mesmo, ao final do vídeo tem aí um pedacinho de 3 minutos em que alguns dos nossos bichinhos e parte da história dele. Tá? Então conto com a ajuda de vocês e vamos continuar com a nossa prova. Questão 20, outra questão de óptica. Imagine que você irá para um quarto completamente escuro, escuro mesmo, escuro de verdade, certo? E aqui a minha cara está aparecendo. Imagine que você vá para um quarto completamente escuro e nele serão colocados um de cada vez. Isso é muito importante. Um de cada vez. Os itens listados a seguir. Uma folha de papel branco. Um anel de brilhantes. Um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. Um pedaço de ferro incandescente. Gato. É o que tem no nosso abrigo aqui. Nós temos 9 gatos no abrigo. Um gato cujos olhos estarão voltados para você. E um espelho. Assinale a alternativa que apresenta todos os itens que você verá nesse quarto completamente escuro. Bom, quarto completamente escuro é um quarto onde há ausência de fonte luminosa. Tá? Então, o que é que você vai enxergar? Você vai enxergar fontes luminosas primárias. Quais são fontes luminosas primárias? São fontes que possuem luz própria. Tá? Então, folha de papel branco tem luz própria? Não, porque é uma fonte secundária. Tá? Folha de papel branco colocada lá no quarto, você vê esse papel branco. Bom? Um anel de brilhantes, mesma coisa, também é uma fonte secundária. Certo? Ou seja, não produz sua própria luz, ele reflete a luz de outras fontes. Um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. Isso aqui é uma fonte primária. Tá? Material fosforescente, ele também é erroneamente chamado de fluorescente. Tá? Fosforescente é porque ele vem do fósforo, fluorescente do flúor. Certo? Material fosforescente é aqueles interruptores, ou como diz aqui em Minas, aqueles apagadores de luz antigos que brilhavam no escuro. Certo? Você entrava no quarto lá, apagava a luz, ficava lá o botão brilhando. Ele passa o dia inteiro absorvendo luz, tá? E na ausência de luz, quando você apaga lá a lâmpada, por exemplo, ele começa a devolver para o ambiente a luz absorvida. Não vamos entrar nos detalhes do mecanismo aqui do que disso para não aumentar o tamanho do vídeo, tá? Mas ele é uma fonte de luz primária.
Ou seja, ele está emitindo, por processos dele próprio, a sua própria luz. O fosforescente é mais ou menos a cor da luz do vagalume. Tá? O vagalume ele também produz fosforescência, produz luz própria a partir do organismo dele. Então é uma fonte de luz primária. O pedaço de ferro incandescente também é uma fonte de luz primária, também possui luz própria. Tá? Todo mundo aqui sabe o que é ferro incandescente e já viu um pedaço de ferro incandescente. Um gato é fonte de várias coisas boas, mas não é fonte de luz primária. O gato é uma fonte de luz secundária. É fonte de alegria. E o espelho, que ele reflete também a luz de outras fontes, também é uma fonte primária. Então nós vamos ver aqui as duas fontes primárias, 3 e 4. Resposta da letra B. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aí. Questão 21. Vou ficar com minha carinha aqui embaixo mesmo que não vai atrapalhar. Uma carga negativa Q se move com velocidade V, se aproximando de um fio pelo qual passa a corrente elétrica I, como ilustrado na figura abaixo. Nessas condições, a teoria eletromagnética prevê que a carga Q, letra A, será repelida eletricamente pelo fio, aumentando o módulo de sua velocidade. Bom, se ela está se aproximando do fio com velocidade V, ela vai ser repelida, a velocidade não poderia aumentar, ela teria que diminuir. Letra A está fora. B. Será atraída magneticamente pelo fio, aumentando o módulo de sua velocidade. Não. A força magnética não é capaz de aumentar nem diminuir a velocidade de uma carga. A força magnética ela sempre atua perpendicularmente à velocidade de uma carga. Tá? Sempre atua perpendicularmente à velocidade de uma carga. Então ela não realiza trabalho sobre essa velocidade. Letra C. Será desviada magneticamente em sua trajetória, mantendo o módulo de sua velocidade. Esta é a resposta certa. Letra D. Não sofrerá nenhuma força exercida pelo fio, mantendo o módulo de sua velocidade. Errado. Tá? Por quê? O que acontece? Deixa eu entrar na tela cheia aqui. Imagine que isso aqui seja o fio. Tá? Você tem aí a corrente subindo. Você vai pegar a sua mãozinha com o polegar e vai dar uma voltinha no fio. Tá? Então, ó, uma voltinha no fio. Regra da mão direita, regra de Ampère. Isso quer dizer, então, que a gente vai ter o nosso campo magnético entrando no plano do papel à direita do fio, né, que é o movimento. Bom, vai ter esse campo saindo à esquerda do fio. Então a gente percebe que o nosso campo e a nossa velocidade estão perpendiculares. Ó, a velocidade está horizontal para a direita, nosso campo, vou representar aqui, está saindo do plano do papel. Bolinha, como se você estivesse, né, fazendo a analogia com uma flecha. Imagina que isso aqui é o vetor do campo elétrico. Saindo do papel, está vendo ele assim, dando para você. Vendo a pontinha dele, representado pela bolinha. Ok? Muito bem. Se a gente for aplicar agora uma outra regra, a regra do tapa, o que a gente vai ter? Vai ter o campo saindo, tá? Tá saindo, então tá indo aí para vocês. Bom? E a velocidade tá para a direita, certo? Então se você aplicar a regra do tapa, o que você vai ter? Você vai ter, olhando para essa folha aí, você vai ter o campo saindo, voltado para você, a velocidade para a direita. Como é uma carga negativa, você vai ter a força saindo do dorso da sua mão. Bom? Olha lá, a carga aqui é negativa, então você vai ter uma força magnética para cima. Você vai ter uma força magnética que vai estar nessa direção em sentido vertical para cima. Então perceba que a força magnética, que está representada aí pelo vetor azul, é perpendicular à velocidade. Forças perpendiculares a uma velocidade não realizam trabalho, não têm capacidade de aumentar, tampouco diminuir, né, essa velocidade. As alterações, sua
orientação. Então, você vai ter aí um desvio produzido magneticamente na trajetória da carga, tendo o módulo de sua velocidade. Então, se a carga vai se aproximar, você vai fazer isso. Ó. Bom, até um momento em que ela fique paralela ao campo, por exemplo, sofro mais. Nesse caso aqui não vai acontecer. 22. Agora eu vou subir. Minha carinha. Bem, em uma rampa sem atrito, são colocadas duas esferas A e B, sendo a massa de A 1/3 da massa de B. Vou colocar essa informação, vai ser útil. Massa de B, massa de B, 3 vezes, tá? Vou colocar assim do que colocar na forma de fração. E a altura de A é o triplo da altura de B, já está representado ali Hzão e Hzão sobre 3. Ambas as esferas são soltas do repouso, então nenhuma delas tinha velocidade inicial, e descem a rampa. Quando elas passarem pelo ponto P, que está ao nível do solo, a velocidade de B será maior que a velocidade de A? Não. Por quê? Aquele ponto, né, a gente vai ter em P que toda a energia cinética ela vai ser dada pela energia potencial gravitacional. Então a gente vai ter que a nossa energia cinética, dada por mv2 sobre 2, ela vai ser dada pela energia potencial, que é massa gravitacional. Massa, a velocidade, dado por 2gh. Como a altura de B é menor que a altura de A, tá? Então vai ser o contrário. A de A ser maior que a quem tiver a maior altura. A energia cinética de A será igual à energia cinética de B. Como eu disse para vocês, lá naquele ponto a energia cinética é igual à energia potencial. Então basta calcular a energia potencial de todo mundo. Energia potencial de A vai ser massa de A, gravidade e altura de A. Vai ser MA e Hzão. Energia potencial de B vai ser massa de B, gravidade vezes a altura de B. Massa de B, quem é? 3MA. Vezes gravidade, Hzão sobre 3. Olha aqui. Ó. 3 com 3. Quanto que deu a energia potencial de B? A energia potencial de B, ela deu MA GH. Ó, se eles tinham a mesma energia potencial, no momento em que eles foram dados, na hora que passarem pelo ponto P, vão ter a mesma energia cinética. A resposta certa, letra B. A energia cinética de A será igual à energia cinética de B. Tá? Energia cinética de A, o triplo, não, a gente já viu, né? Energia potencial gravitacional de A será maior que a potencial gravitacional de B, também não, já vimos aí pelos nossos cálculos. Questão tranquilinha. Tá? Porém, preste atenção nas questões tranquilinhas. Você tende a não respeitar as questões tranquilinhas e acaba fazendo besteirinha. Tá? Faça toda a sua prova com calma. Questão 23. Um bloco de gelo que escorrega sobre uma rampa, cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante, igual a 4 metros por segundo. Então, esse bloco está descendo a rampa. Com velocidade constante. Certo? Força resultante, então, é nula. Velocidade constante, 4 metros por segundo. Força resultante é nula, ou seja, a atração aí do bloco para a superfície é dada pelo atrito normal. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é 0,5. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que sua temperatura aumente em 6 graus Celsius.
Bom, essa questão que a gente só resolveria ela assim, ortodoxamente falando, tendo uma calculadora, que é uma coisa que você não tem no momento do seu vestibular, tá? Então nós vamos resolver ela fazendo uma aproximação, tá? Uma estimativa, porque ele inclusive fala aqui que você tem, que você quer o resultado aproximado, tá? É um resultado aproximado. E a gente percebe que as alternativas, elas estão assim, bem diferentes umas das outras, né? Você tem 1 minuto, 10 minutos, que é 10 vezes maior, 100 minutos, que é 10 vezes ainda, e 60 minutos, que é 1 hora. Fica ali entre o B e o C, tá? Então, vou imaginar que esse bloco esteja se deslocando horizontalmente. Horizontalmente, com velocidade constante, 4 metros por segundo. Tá? Tá indo para lá. Bom, e está dizendo o seguinte. Está dizendo que ele está se deslocando na superfície que tem um coeficiente de atrito 0,5. Tá? O calor específico dele é 2.000 joules por quilograma grau Celsius. Você está dizendo que ele vai escorregar por um tempo tal que a temperatura dele aumente em 6 graus Celsius. Quer dizer então que esse bloco está com temperatura negativa. Ele está com pelo menos menos 6 graus Celsius. Porque ele vai aumentar de temperatura e não vai perder massa. Nós estamos admitindo isso aí, tá? Para a questão. Ok? Então ele está a temperatura inicial de, no mínimo, menos 6 graus Celsius. Porque se ele ganhar 6, chega a 0, aí acaba o problema nosso. A partir de 0 ele começa a derreter, vai perder massa, vai se transformar em água, vai melecar tudo lá. Bom, então vamos pensar da seguinte maneira. Para apagar essa rampinha, mais espaço. Depois eu vou desenhar uma rampinha. Então vamos pensar da seguinte maneira. Esse calor, né, ele vai ser produzido, esse calor que vai derreter o bloco, ele vai ser produzido pela força de atrito. Melhor, pelo trabalho da força de atrito. Esse calor é quem? Ele é massa, calor específico do gelo, variação de temperatura. Quem é o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento. Ok? Muito bem. Então a gente vai ter que essa massa, deixa ela quietinha aqui, nosso calor específico vale 2.000, a variação de temperatura vale 6, o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, vezes o deslocamento. Eu estou resolvendo esse problema admitindo um plano horizontal, tá? Eu vou admitir que a minha normal tenha o mesmo valor, peso, que é massa vezes gravidade. Ok? Então já vou colocar aqui, ó, M igual a 2.000 vezes 6, que é igual a 0,5 vezes massa 10 vezes deslocamento. Tá? Então, olha aqui. Dá uma cancelada na massa. Botei aqui 2.000 vezes 6, 12.000, que é igual a 0,5 vezes 10, D. Botei um D. 2.400. Tá? Eu estou trabalhando com velocidade, eu vou colocar que a minha velocidade ela é a distância dividida pelo tempo, ou deslocamento pelo tempo. Minha velocidade é 4. Meu deslocamento é 2.400. Meu tempo, então, ele vai ser 2.400 dividido por 4, que é igual a 600 segundos, que é igual a 10 minutos. É a resposta da letra C. Mas aí você vai virar e falar, ah, mas você resolveu isso considerando um plano horizontal e a questão diz que é um plano inclinado. Exatamente, a questão diz que é um plano inclinado. Porém, a gente está fazendo uma estimativa e um tempo aproximado. Por quê? Olha lá, você tem como alternativas mais próximas de 10 minutos, 1 minuto e 100 minutos. Ou seja, o tempo é 10 vezes menor, o outro tempo é 10 vezes maior. Tá? Então você tem aí inclinações, como é que seria assim? Como é que eu diria? Que fogem, né?
dessa proximidade com a horizontal. Se você fizer uma estimativa, considerando assim do nossa um fato empírico que o gelo ele, entre aspas, escorrega muito fácil, você não teria uma grande inclinação. Então você teria uma inclinação pequena, próxima aí da horizontal, ok? Então nesse caso a gente resolve a questão por uma estimativa, tá? A gente calcula a situação no plano horizontal, certo? Ou seja, é 10 minutos no plano horizontal se movendo a 4 metros por segundo. Se eu inclinar, esse tempo vai diminuir. Vai diminuir muito, vai diminuir pouco, tá? Certo? A gente não pode considerar 100 minutos, porque 100 minutos seria acima do horizontal. O horizontal seria a situação limite, digamos assim. No máximo 10 minutos. Agora, na letra D a gente não considera 1 minuto, que seria o quê? Seria um tempo 10 vezes menor. Tá? Teria que ter aí o gelo escorregando até numa velocidade maior, digamos assim. Tá? Então a gente faz a estimativa considerando uma pequena inclinação em relação à horizontal. Tá? Ou seja, uma questão por aproximação. Admito que não é a maneira ortodoxa de se resolver essa questão. Tá? O ideal seria a gente ter uma calculadora, calcular aí uma tangente, né, que seria o valor do coeficiente de atrito, certo? O coeficiente de atrito é meio. Tá? Se a gente fizer aí depois uma decomposição no plano inclinado, vai ver que esse coeficiente de atrito ele é igual à tangente do inclinação. Com essa tangente a gente definiria, né, o valor de um ângulo, depois seus senos e cossenos. Tá? E não dá para fazer sem a calculadora, não daria para você fazer numa situação de pressão do vestibular. Essa questão, estou deixando bem clara aqui para vocês, ela foi resolvida por uma estimativa, ou melhor, né? Vamos usar assim um termo que ao mesmo tempo é bonitinho e chulo, um chute controlado, digamos assim. Ok? Por quê? Porque no vestibular a gente não pode perder tempo. Se vocês tiverem interesse que eu resolva essa questão depois com todo o formalismo, usando a calculadora, deixa aí nos comentários que eu posso até gravar um vídeo só sobre isso aí. Vai dar um vídeo longo e enjoado, tá? Mas se quiser fazer, eu vou fazer. Vamos à próxima questão. Próxima e última, né? Questão 24. Em uma instalação elétrica, as pontas de um fio ômico de resistividade Rzinho e L estão submetidos a voltagem V. Faz passar por ele uma corrente elétrica I. Considerando esta situação, analise as asserções abaixo. Para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento L. Então percebam, para uma dada corrente, considerando uma corrente constante. Tá? A energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento L. Quem mais é diretamente proporcional ao comprimento? A resistência elétrica. Tá? A resistência elétrica desse fio é dada pela resistividade Rzinho vezes L sobre a área de sua seção transversal. Quanto maior o comprimento, isso ficar maior resistência. Agora presta atenção que você vai virar e falar, ah, mas meu professor falou que quando aumenta a resistência diminui a potência elétrica dissipada. Exatamente. Se você mantiver a tensão constante, você mantiver a tensão ou voltagem, como ele usa aí, constante, tá? E aumentar a resistência, a sua corrente vai cair, sua potência vai diminuir. Porém, nessa afirmativa, presta bem atenção. Ele está falando para uma dada corrente. Então, você está mantendo uma corrente constante. Tá? Então, a gente vai resolver isso pensando nessa formulinha. P igual a R vezes I ao quadrado, com o I constante. Então, o I não muda. Se o I não muda, quando você aumentar o valor de R, você obrigatoriamente vai aumentar a potência. Certo? Por quê? Porque você é obrigado a aumentar a tensão, tá? Para manter essa corrente. Ok? Então, a número 1, ela é verdadeira. Número 2, para uma dada voltagem, então agora a gente está mantendo tensão constante. Para uma dada voltagem, a energia dissipada por intervalo de tempo é inversamente proporcional ao comprimento L. Exatamente. Vamos pegar aqui a outra formulinha da potência elétrica. É tensão
fração ao quadrado dividido por R. Então perceba que aqui você está mantendo V constante. O V não muda. Tá? Então nós temos uma proporção inversa. Isso aqui aumenta, tá? Isso aqui vai diminuir. Certo? Se você aumenta o denominador de uma fração, o resultado dessa fração vai ser sempre menor. Bom, já vimos que a 1 e a 2 é verdadeira. Vamos ver porque que as outras não são. Produto da voltagem, produto da corrente pela voltagem é o mesmo para qualquer comprimento L. Não. Tá? Se você muda a resistência, você muda a corrente. Certo? Então o produto da voltagem vai dar conforme o comprimento aí. Repare que não está falando para manter nem voltagem nem corrente constante. Certo? Para uma dada voltagem, a corrente é diretamente proporcional à resistividade. Ao contrário, se você mantiver a voltagem constante, quanto maior for a sua resistência, dada pela resistividade também, né, menor vai ser a corrente elétrica que percorre o condutor. Então, as respostas certas são a 1 e 2, que é a letra B. Ok? Muito bem. Chegamos ao final da nossa prova. Tá? Agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero ter ajudado vocês com a prova. Tá? Peço a vocês mais uma vez que compartilhem o vídeo, que curtam, se inscrevam no canal, produzam engajamento, pelos motivos que eu falei. A gente pode levar aí mais, né, materiais de estudo aí de forma gratuita para todo mundo. Aqui no meu canal nunca vai haver cobrança, nunca vai ter área, certo? Nunca vai ter conteúdo restrito nem nada. Também para que a gente consiga monetizar o canal e ajudar na manutenção do abrigo de animais. Tá? O abrigo de animais, inclusive, se você quiser conhecer, logo após aí a minha pequena fala, a gente vai ter um videozinho aí que eu vou estar apresentando alguns dos bichinhos da situação que eles chegaram aqui. Tá? Caso você queira trocar uma ideia, me siga lá no Instagram, tá? Manda uma mensagem lá, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho em virtude do trabalho, mas eu sempre respondo a todos. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e bons estudos para todos vocês. Tchau! Eu espero que esse canal esteja sendo útil, esteja te ajudando a conquistar o seu objetivo de conseguir uma aprovação na universidade ou em um concurso público. E eu venho agora também pedir a sua ajuda, tá? Venho pedir a sua ajuda curtindo o nosso vídeo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, produzindo engajamento no nosso canal, para que a gente consiga monetizar esse canal e arrecadar fundos para a manutenção de um abrigo de animais abandonados que é mantido por mim e minha esposa. Esse abrigo se chama Almial, fica na cidade de Betim e atualmente nós cuidamos de 17 animais. Aí você tem uma foto da minha esposa com alguns dos nossos cachorros. E os animais eles são abandonados principalmente porque estão idosos e ou geram despesas veterinárias. No caso do cachorro que está no colo dela, o Boris, ele é um cachorro de raça, acreditamos seja um American Bully, certo? E ele foi abandonado na rodovia que liga Belo Horizonte a Araxá, justamente por ser idoso. Ele é idoso, tem problemas de pele, de articulação, gera despesas veterinárias e para pessoas que eu não sei nem dizer o que são, se torna um cachorro indesejável. Todos os nossos animais chegaram aqui com uma história de sofrimento. O Bigode, por exemplo, chegou com obstrução urinária. Foi colocado na rua. A despesa dele ficou em R$7.000. O Hulk é um gato que sofreu fratura. Também não ficou com uma despesa pequena. São procedimentos caros, certo? E a Belinha, por exemplo, foi atropelada. Também gerou despesa para que ela pudesse ter a sua patinha engessada, tomou um banho também e agora está aí feliz. Nem todos os animais que estão aqui são abandonados, mas todos têm história de sofrimento. O Zeus, por exemplo, esse pitbullzinho desnutrido que vocês estão vendo na foto, foi resgatado de um acidente pelo corpo de bombeiros junto com o irmãozinho dele. Ele foi resgatado de um veículo que estava numa ribanceira de praticamente 10 metros de profundidade. Infelizmente, os ocupantes do carro faleceram. Ele ficou comigo 3 dias na delegacia onde eu trabalho e ninguém apareceu para reclamar os animaizinhos. Eles vieram parar aqui em casa, então também hoje estão saudáveis, felizes e contentes. As despesas de um abrigo de animais, elas são altas. A gente tem alimentação, a gente tem higiene, a gente tem veterinário, controle de pulgas. Não basta só colocar os animais da rua para dentro. Né? Fazendo isso, você está trazendo a rua para dentro da sua casa.
Então peço para vocês mais uma vez sua colaboração, engajando com nossos vídeos, frequentando o nosso canal, para que o YouTube consiga, né, aprovar nosso canal para monetização e gerar esses fundos. Caso você queira e possa, principalmente, fazer uma doação, essa é a nossa chave Pix. Vai cair em uma conta do PicPay no meu nome, porque eu não posso ter CNPJ por ser policial, mas uma conta exclusiva para o abrigo. Peço a você que não abandone o seu animal. Tá? E se você estiver pensando em ter um animal, pense na responsabilidade e pense principalmente também em adotar um animal. Existem vários animais aí que estão à procura de um lar. Ok? Grande abraço, volte sempre aqui. Nós sempre teremos conteúdos para ajudar você a conquistar seus objetivos. Tchau!